Agrotóxico é um assunto que tem a ver com o que você come, com a sua saúde, com a sua vida. No Cidades e Soluções de hoje, o repórter Rodrigo Carvalho faz um raio-x completo da situação no Brasil, país que mais pulveriza agrotóxicos nas lavouras, um negócio que movimenta bilhões de reais por ano. As autoridades sanitárias chamam de agrotóxico. Os fabricantes sugerem a nomenclatura usada no exterior, agroquímico. Quem quase morreu depois de uma intoxicação aguda chama de veneno. Em mim ficou sequela. Eu não posso sentir cheiro de veneno. Eu passo mal, me dá náusea, me dá dor de cabeça. Eu tenho que me isolar, deitar e me isolar de tudo. Nos últimos 11 anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu o uso de 7 agrotóxicos no país e restringiu de maneira severa outras 19 substâncias, usadas na fabricação de mais de 300 produtos utilizados em lavouras. O diretor da Anvisa é contundente. Nenhum produto, seja na área de medicamentos, seja na área de equipamento médico, seja na área de agrotóxico, por exemplo, que não tiver garantia de segurança para a população, para o trabalhador que manuseia aquele produto, nós não autorizaremos. Esse é um compromisso que nós temos. Eu sou o diretor da Anvisa para isso. Foi para isso que o Senado garantiu a mim, numa sabatina, a aprovação para que o presidente da República nomeasse para diretor da Anvisa. O uso de agrotóxicos nas lavouras brasileiras movimentou só no ano passado pouco mais de 7 bilhões de dólares. Nós somos hoje o país que mais usa esse tipo de produto no mundo. Cerca de 1 bilhão de litros de agrotóxicos todos os anos. Esse dado para nós é um dado preocupante. Essa médica, com 18 anos de experiência em toxicologia, sugere uma mudança radical. Defendemos o banimento de todos os agrotóxicos. Heloísa Pacheco trabalha no ambulatório de toxicologia do Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, referência nacional no setor. Aqui são notificados, em média, 100 casos de intoxicação por ano. 60% são por agrotóxicos. A médica usa a expressão perigo silencioso para definir o que acontece no Brasil. O debate sobre agrotóxicos, segundo ela, tem pouco espaço na mídia nacional e esbarra em conflitos de interesses políticos, o que ajuda a emperrar o setor na hora de notificar os casos de intoxicação. Na opinião da médica, falta capacitação de mão de obra. Um processo mesmo político, é um processo, né? Eu acho que é um embate muito grande do agronegócio com o movimento dos pequenos agricultores. Eu acho que é preciso balancear os financiamentos, né? E também é preciso a gente apostar, né, no Sistema Nacional de Toxicologia, no Programa Nacional de Toxicologia, para que a gente possa fazer a notificação. O mais importante hoje é que esses pacientes sejam notificados, sejam acolhidos, sejam atendidos, sejam diagnosticados e sejam notificados. Quando a gente fala em notificação, é porque a notificação ela vai dar um impacto no SUS, no Sistema Único de Saúde. Os dados mais recentes são de 2009, quando pouco mais de 5.200 pessoas se intoxicaram com agrotóxicos agrícolas. 170 morreram. Quando você faz regulação ou regulamentação, você sempre atinge alguns interesses. Você sempre vai contra alguns interesses. Eu acho que o que tem que haver um equilíbrio entre o interesse comercial e o interesse sanitário. Nós não regulamentamos e nem regulamos nada para ser prejudicial ao setor produtivo, não. O setor produtivo, as indústrias que produzem, as que comercializam, produzem bens, produzem empregos, sabe, produzem impostos, ela produz desenvolvimento.
Agora, eu acho que é mais salutar se você produzir tudo isso respeitando as regras de saúde, de produtos que não agridam a sua saúde, não agridam a minha saúde, e principalmente não agridam a saúde daquela faixa da população que tem maior fragilidade social. Cidade de Soluções está agora com o seu Ademir, agricultor. Há quantos anos, seu Ademir? Eu, como agricultor, faz bastante tempo, né? Desde os 14 anos que eu tenho essa atividade, ajudando a família nas atividades do meu pai, no caso. E a gente teve já começando com esse trabalho de aplicação com os agrotóxicos. Já. Que tipo de problema o senhor teve por conta desse uso constante, dessa aplicação constante de agrotóxicos? O sintoma maior que eu sentia era dores fortes na boca do estômago, dor de cabeça. Na época, o que o senhor chegou a ouvir do médico? Ele falou que se eu continuasse, eu podia vir a óbito, né? Porque eu estava em estado já assim avançado com a contaminação dos agrotóxicos. Os números chamam a atenção. Nosso país usa hoje mais de 1.500 agrotóxicos, formulados a partir de 434 ingredientes ativos. Como esse agrotóxico é colocado no mercado? As empresas interessadas apresentam uma série de testes bastante complexos, né, que são avaliados pelos diversos órgãos, tanto saúde quanto agricultura e meio ambiente, sobre a ótica da ciência atual, né, sobre a visão e o conhecimento científico atual. E esse produto pode ou não ser autorizado para uso no Brasil. Ele só é permitido para uso quando os 3 ministérios concordam. Tá? Então ele só pode entrar em uso no Brasil quando isso acontece. Se ele estiver sendo utilizado sem registro, ele é um produto ilegal, contrabandeado e proibido. A lei brasileira não permite que a Anvisa faça com os agrotóxicos o que faz, por exemplo, com os remédios. Medicamento hoje no Brasil é revisado de 5 em 5 anos. Com os agrotóxicos utilizados nas lavouras brasileiras, isso não acontece. Uma vez liberada a substância, tem validade eterna. Apenas se a Anvisa, o Ministério da Agricultura e o IBAMA entrarem no circuito numa eventual situação de emergência, é que acontece a chamada revisão toxicológica. Foi o que ocorreu em janeiro deste ano com o metamidofós, agrotóxico usado livremente no Brasil e já banido em 37 países. É um movimento recente. A União Europeia inteira proibiu o uso de metamidofós em 2008, mesmo ano da China. Nos Estados Unidos, o agrotóxico entrou em reavaliação também em 2008 e no ano passado a produção foi interrompida de forma voluntária pela única empresa fabricante. O metamidofós também parou de ser usado na Índia e no Japão. Aqui no Brasil, o produto é usado em lavouras importantíssimas, como as de trigo, soja, batata, feijão, tomate industrial e algodão. E em outros cultivos onde o produto não deveria ser usado, como milho, alface e couve. Mas falta informação, o que fica claro na história contada por Leomar e pela mulher dele, Luciane. Tudo aconteceu há 1 ano e meio e quase acabou na morte do casal e da filha. Em março do ano passado, Leomar decidiu usar pela primeira vez o agrotóxico metamidofós nessa plantação de milho aqui no interior do Paraná. O produto ajuda a matar as chamadas lagartas de milho, que não deixam a plantação se desenvolver. 3 dias depois, o vento forte aqui da região carregou o agrotóxico para essa pequena plantação de couve que fica a 4 metros de distância. No início da noite, Leomar colheu a couve e serviu uma salada para a família. Os primeiros sintomas de contaminação apareceram minutos depois. Ele disse, essa comida não está muito boa não. Eu falei, como já não comecei tá? a ficar estufado, né? Começou a estufar, perder a visão. Daí eu falei, não, você comeu demais então, né? E daí eu comi só um pouquinho de salada e falei, ai, tá me dando um mal-estar essa comida também. Ele deitou, dali um pouco ele levantou e falou, ó, não tô enxergando mais nada, sei lá o que tá acontecendo. Daí levantou, eu levantei, eu caí.
Quando eu levantei da cama, eu caí e não consegui também levantar. Piorava. Ela foi né? até para os aparelhos, né? Fui até para aparelho. Chegou, já cheguemos ali no Levei hospital choque. e ela já começou convulsão e se bateu. Eu falei, eu não sei não. E eu passei mal demais também, mas eu ainda fiquei acordado, né? Mas dava calor, de repente, e daqui a pouco já dava um frio e aquelas, nossa, assim, ânsia, vomitava direto, assim. Leomar e todos na fazenda não sabiam que o metamidofós não era indicado para plantações de milho. O agricultor garante que usou equipamento de proteção na hora de aplicar o produto. Os médicos disseram que Marina, filha do casal, só sobreviveu por causa do tempero da salada. Ela não morreu porque ela comeu bastante e temperou bastante também. O limão. Com limão e sal, que é o que ela coloca no prato dela bastante, né? E o limão tira... Cortou um pouco o efeito. Mas mesmo assim a gente chegou, ela estava desmaiada, já estava caída. Dentro de casa, estava desacordada já. A substância que quase matou a adolescente causa danos à saúde humana comprovados por mais de 200 estudos técnicos analisados pela Fiocruz, a maioria nos últimos 8 anos. As reações são graves. A substância faz parte do grupo 1 da Anvisa, que reúne os agrotóxicos considerados extremamente tóxicos. O metamidofós atinge os sistemas neurológico, imunológico, reprodutor e endócrino. A intoxicação aguda provoca vômito, diarreia, cólicas, taquicardia e efeitos mais graves como paralisia muscular, parada respiratória, podendo levar ao coma e à morte. Também há relatos de depressão em agricultores que usam com frequência este agrotóxico. Nas crianças, causa danos à memória e perda de movimentos. Quadro grave. Exatamente, chegando muitas vezes a até tentativas de suicídio. Quem atesta é o diretor de Vigilância Sanitária do Paraná, único estado a divulgar números detalhados sobre o metamidofós. A situação é grave. De 2007 para cá, foram registrados 152 casos de intoxicação só no estado. 25 pessoas morreram. Nós temos aí 50% dos casos que não são notificados, então temos que prever que desses 25 casos tenhamos aí mais o dobro ainda não notificados. No início deste ano, depois de reavaliar o produto, a Anvisa determinou prazos para que a produção, a comercialização e o uso de metamidofós nas lavouras fossem proibidos. Das 4 fabricantes, apenas a brasileira Fersol contestou na justiça a decisão da Anvisa. O imbróglio jurídico continua. O Cidade Soluções ouviu o presidente da Fersol em São Paulo. O metamidofós é um produto absolutamente seguro quando o aplicador o faz com equipamento de proteção individual, quando ele é usado para os cultivos que foi recomendado. Quem está fabricando o produto, os trabalhadores, seja da fabricação de outros, seja da fabricação da Fersol, estamos em contato diário com o produto. Porém, nunca tivemos nenhum caso de intoxicação. Então, existe um desvio de uso. Se você trouxer metamidofós que deve ser aplicado no campo para dentro de casa para matar barata, existe a possibilidade realmente que o pessoal termine se sentindo mal. Mas estas intoxicações não levam à morte, em primeiro lugar, eu quero deixar claro. Tem outros produtos que estão registrados e que continuam no mercado que sim levam à morte, não o metamidofós. Informado sobre os casos registrados no Paraná, devidamente diagnosticados, o presidente da Fersol rebateu. Não acredito, discordo e tem mais ainda. Tem um produto que chama Cefato que ainda não está sendo avaliado, que uma vez colocado no campo, ele vira metamidofós. Então, muitos desses resíduos que nós vemos hoje, hortaliças, vegetais e frutais, não é metamidofós porque o produto metamidofós não é para essas aplicações. É para ser aplicado em grandes extensões, em grãos. Muito bem, quando a gente analisa os grãos, não há resíduos
e no algodão não há resíduos de metamidofós. Aliás, nós trazemos matéria-prima da China para fabricar, sintetizar o metamidofós que se utiliza na soja que a gente manda para a China. Não conheço que a China tenha mandado um navio de soja de volta por contaminação de metamidofós. A empresa alega ainda que terá problemas comerciais caso o metamidofós seja proibido. 90% do faturamento da Fersol vem da produção dessa substância. Não gosto de colocar assim, mas não sei quais seriam as nossas alternativas, né? Quais são as mais prováveis? As mais prováveis é que a gente deixe de existir. Eu acho que aí pode ter sido um equívoco de uma estratégia empresarial da empresa. Porque ele tem 40 produtos registrados na Anvisa. 40. De 20 ingredientes ativos diferentes. Se ele concentrou a produção dele só em metamidofós, ele sabia dos riscos. É uma leitura que interessa ao senhor Agenor. Eu tenho o maior respeito pelo senhor Agenor, mas é uma leitura que interessa aos ideais dele ou à luta que ele tem, em específico, em retirar o metamidofós. Se dependesse do senhor, esse produto não estava mais circulando. Olha, se dependesse da saúde pública de uma maneira geral, de alguns setores, inclusive ligados à agricultura, esse produto já não estaria mais circulando. Inclusive outros também, que nós já tiramos outros e tem outros que poderão ser retirados. Todos os anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulga os produtos com maior incidência de agrotóxico no mercado. Os dados mais recentes preocupam. 20 itens foram analisados e todos apresentaram problemas. Das amostras de pimentão coletadas em 2009 nos supermercados de todas as capitais brasileiras, 80% tinham agrotóxicos não autorizados ou quantidade acima da permitida de agrotóxicos autorizados. Produtos como uva, pepino, morango, couve, abacaxi, mamão e alface também tiveram índices grandes. Em uma mesma amostra de morango, a Anvisa chegou a encontrar 14 tipos de agrotóxicos. O processo de fiscalização da produção agrícola é um desafio extremamente complexo. São milhares de propriedades espalhadas por todo o Brasil, com aptidões agrícolas das mais diferentes possíveis, tá? Então, o que a gente precisa saber é aonde estão os problemas, em que níveis eles estão ocorrendo, qual a frequência e a intensidade. Esse processo é um processo que nós chamamos de inteligência da fiscalização. É um processo prévio. E aí, tanto a Saúde quanto o Ministério da Agricultura têm desenvolvido metodologias de monitoramento para identificar onde estão concentrados as maiores não conformidades de resíduos de agrotóxicos nesses alimentos. Quem vai ao supermercado fica sem saber o que fazer. Mas como é que você vai adivinhar? Que tem ou que não tem, entendeu? Se tá legal, se vale a pena, como é que você vai saber? A recomendação é comprar sempre produtos da estação. O consumidor também deve tirar as folhas externas, cascas e acompanhar as revisões divulgadas pela Anvisa. Você se preocupa com a origem da verdura, do legume que você está comprando? Me preocupo. Já comprou algum orgânico, por exemplo? Eu sempre compro orgânicos. Os produtos sempre são orgânicos. Por quê? O sabor geralmente é melhor. Além do sabor, tem a ausência de agrotóxicos, né? E você percebe a diferença na aparência do produto. Geralmente o que tem que ser verde costuma ser mais verde, um verde mais vivo. Já comprei uma vez, foi a couve, gostei muito. É um pouco mais caro, mas não tornou um hábito. Eu comprei uma vez, mas depois passei a comprar o normal. Em alguns casos, falta informação. Foi direto na prateleira orgânica, de alimento orgânico. Hábito normal esse? Não, a verdade é que eu peguei ela sem saber que era orgânico. Não sabia? Não sabia. Tem uma preocupação alimentar? Se preocupa com o uso de agrotóxico, alimentos que não levam nenhum tipo de substância? Tem essa preocupação na tua rotina? Não, a verdade eu não tenho essa preocupação. Em outros casos, sobra informação. Tem essa preocupação desde quando e por quê? Olha, essa preocupação
a gente tem desde criança, porque no interior a gente só come orgânico. Eu sou da região de Ribeirão Preto, certo? Uma cidade que chama Santa Rosa de Viterbo, na qual a gente tem muita horta em quintal. Desde cedo, então, a gente foi criado mais com isso, porque o agrotóxico hoje é um produto que está matando devagar as pessoas. Qualquer sintoma, procurar o serviço de saúde, procurar a unidade de saúde mais próxima, procurar o programa de saúde da família, procurar o programa de saúde do trabalhador, saúde ambiental. A médica sugere alguns caminhos para o consumidor final. O primeiro e mais importante é a mudança de comportamento. É importante a gente ter uma resistência hoje, mas uma resistência tanto individual quanto coletiva, né, ao uso de agrotóxicos. Eu acho que essa resistência individual é da sua postura, né, no supermercado, da sua forma de encarar o consumo daquelas substâncias que estão, daquelas frutas ou verduras que estão dando como alto índice de contaminação. Mas eu acredito que a gente possa apostar na agroecologia, na agrohomeopatia, na agricultura orgânica, né, e começar o uso intensivo desses produtos que são produzidos sem agrotóxicos, né? É possível pensar um Brasil sem agrotóxicos. Faça valer o seu direito à informação clara e objetiva, de fonte segura, sobre a qualidade dos alimentos que você come. Isso faz toda a diferença. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou nosso blog. Até a próxima.